Oiê! O Natal já está logo aí e eu fiquei pensando sobre qual livro eu ia falar nessa semana tão especial. Acabei escolhendo o Diário de Anne Frank e vou fazer também o bolo de Natal presente na obra. A seguir, eu te conto por que eu escolhi esse livro. O Diário de Anne Frank, como o próprio nome diz, é um diário escrito pela garotinha Anne Frank entre 1942 e 1944, durante a invasão nazista aos Países Baixos. A obra se tornou um clássico, foi traduzida para mais de 70 línguas, lançada em mais de 40 países e foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas. No seu aniversário de 13 anos, Anne Frank ganhou um livro de autógrafos, que ela adaptou e transformou ele num diário. Mas aí ela ouve no rádio o ministro holandês falando para que a população documentasse a experiência da ocupação nazista. E aí ela começa a escrever sobre isso no diário. Vale te contar que um mês depois de ter ganhado o livro, a família dela teve que se esconder num anexo secreto que ficava no armazém que era do pai dela. Se esconderam ali 8 pessoas, a família da Anne Frank e mais alguns amigos da família. Essa talvez seja a obra mais emblemática quando a gente fala sobre o Holocausto, o genocídio de mais de 6 milhões de seres humanos. Eu vou abrir meu coração aqui e te dizer que eu fiquei um pouco relutante de falar sobre o Diário de Anne Frank associado ao Natal. Afinal, estamos falando de uma obra, de um diário real de uma garota de 14 anos que foi morta no campo de concentração nazista. Mas aí eu pensei em 2020, esse ano tão difícil, cheio de perdas e que fez com que a maioria de nós refletisse sobre afinal o que é ser humano, o que é a nossa humanidade. No fim das contas, qual é o papel da literatura se não nos tirar da zona de conforto, se não nos fazer refletir? E, mais importante, qual é o papel da história se não nos mostrar os horrores do passado para que eles não se repitam no futuro? Também tem o fato de que quando eu penso na obra, eu penso em empatia. Empatia é um sentimento humano que surge através da experiência. Ou seja, você pode aprender sobre a Segunda Guerra Mundial na escola, sobre os tratados, os acordos feitos pelos países e os números de pessoas que morreram durante esse período. Mas isso não vai te tocar verdadeiramente até que você compreenda a história de uma pessoa, porque pessoas se conectam com pessoas. Basta você saber a história de uma para você entender o quão horroroso foi aquele período. E é isso que o Diário de Anne Frank traz pra gente: empatia. Mesmo com toda essa maldade que a cercava, ela escreveu o seguinte em seu diário: realmente, é de admirar que eu não tenha desistido de todos os meus ideais, tão absurdos e impossíveis eles são de se realizar. Conservo-os, no entanto, porque apesar de tudo, ainda acredito que as pessoas, no fundo, são realmente boas. Eu li o Diário de Anne Frank a primeira vez no colégio. E é claro que eu fiquei abalada com a história dessa garotinha, mas para ser muito honesta, a ficha só me caiu verdadeiramente quando eu tive a oportunidade de conhecer a casa dela em Amsterdã. Eu fui para lá numa viagem a trabalho e consegui colocar no cronograma essa visita, à casa dela, que hoje é um museu e você pode visitar para ver como que era esse anexo secreto e tal. E entrar nesse espaço e ver o quão sufocante era, o quão pequeno era, imaginar como eles não podiam olhar pela janela, eles tinham que tomar cuidado para andar durante o período comercial, porque eles ficavam num armazém, então não podia que os outros funcionários ouvissem que tinha gente lá. E aí você chega perto de entender o que foi viver isso durante 2 anos. Eu nunca esqueci uma imagem muito tocante que tem no museu, que é do Otto Frank, que é o pai da Anne. Ele foi o único sobrevivente do grupo. Logo depois que ele foi libertado do campo de Auschwitz, ele ia todos os dias na estação de trem esperar a família. Porque foram meses, que demoraram para as pessoas, voltarem, para casa. Então ele ia na estação de trem esperar, achando que ia encontrar alguém da família, mas nunca aconteceu. E aí tem essa foto da primeira vez que ele voltou ao nexo secreto, depois que ele saiu do campo de concentração. Essa foto me tocou demais, eu fiquei muito emocionada. Eu lembro que eu fiquei um bom tempo parado olhando para ela, só tentando compreender o que esse homem estava pensando no momento dessa foto, sabe?
Logo depois que a família foi presa, a Mippy, que era uma funcionária do outro que ajudou eles durante esse período de esconderijo, ela levava mantimentos e tal, ela voltou pro anexo secreto e encontrou o diário da Anne Frank. Ela guardou até o fim da guerra, quando deu para o pai da Anne. No Natal de 1943, foi essa mesma Mippy que presenteou a Anne Frank com um bolo de Natal. A Anne conta no diário que ela ficou muito emocionada. Foi o primeiro presente de Natal que ela ganhou. Afinal de contas, ela era judia, então ela e a família comemoravam Hanukkah. E esse bolo que a Mippy deu para ela era um bolo desses tradicionais de Natal, né? Com frutas secas, mas ele estava escrito em cima Paz 1944. É verdade que a paz não veio em 1944, porque a guerra acabou só em 1945. E como nós sabemos, a Anne Frank não chegou a ver o fim da guerra. Mas eu decidi fazer esse bolo porque no momento em que ela recebeu ele de presente, ela sentiu esperança. E no fim eu acho que o Diário de Anne Frank fala sobre isso, sobre justamente esperança. Então eu te proponho que enquanto você faz esse bolo aí na sua casa, você pense nessa garotinha que teve que amadurecer 10 anos em 2, que só queria liberdade, que teve toda a sua adolescência privada por causa de uma guerra. E que mesmo assim, com todos esses horrores ao redor dela, ela se animou em esperança ao receber um bolo propondo paz para 1944. E aí, gostou da receita? Se você a fizer, posta e me marca nas redes sociais e me conta o que achou. Então, eu te desejo um Natal cheio de esperança e que todos nós tenhamos paz e discernimento para sermos pessoas melhores em 2021. Até o próximo vídeo.